Olá, companheiros. Esse é mais um Telejornal dos Comitês. Hoje, dia 24 de fevereiro. Eu, Emanuel Lobo, sempre junto com o companheiro Vitor Assis. E hoje nós temos um tema da maior importância, que é os preparativos, para o ato do dia 27 de fevereiro, o ato pela anulação de todos os processos contra o ex-presidente Lula. O tema do nosso programa de hoje, nós vamos ter atos aí, sobretudo, em Brasília e em São Paulo. Mas uma série de atividades aí que estão sendo chamadas, pelos comitês de luta, pelo Comitê Nacional Lula Livre, e que tem como objetivo de aproveitar, toda a desmoralização da Operação Lava Jato, as recentes derrotas aí da operação e as novas revelações da Vaza Jato, para restituir os direitos políticos daquele que é o principal candidato dos trabalhadores, que foi impedido de participar das eleições em 2018 e também agora busca ser impedido das eleições de 2022. Bom, para falar desses assuntos, hoje nós temos uma convidada especial aqui no nosso programa, uma internacional, Vitor, programa internacionalista. Opa. E nesse sentido eu já passo para o companheiro Vitor apresentar a companheira e a gente dar seguimento à pauta de hoje. Mas antes disso, antes de passar para o Vitor, eu queria chamar os companheiros a se inscreverem no canal da Causa Operária TV, nós estamos muito próximos de completar aí os 90 mil inscritos, e essa TV que é 24 horas no ar, uma programação operária revolucionária e que dá o espaço para o Telejornal dos Comitês, que mostra as atividades que estão acontecendo da luta contra o golpe no país e inclusive no exterior, como a nossa convidada especial aqui hoje. Então é com você, Vitor. Boa tarde, Emanuel. Boa tarde, companheiro da Causa Operária TV. E boa tarde à nossa convidada, companheira Carla, do Reino Unido, que vai mostrar aqui a amplitude internacional da campanha pelo Fora Bolsonaro e todos os golpistas, a campanha por Lula presidente. Daqui a pouquinho ela vai contar para a gente como que estão os preparos aí para essa jornada de manifestações pela anulação dos processos contra o ex-presidente Lula. Antes, vou só introduzir aqui esse tema, o tema central do nosso programa de hoje, que é o dia 27 de fevereiro, certamente é o primeiro grande dia de manifestações do ano de 2021. No dia 27, foi chamado pelo próprio ex-presidente Lula um dia de mobilização em torno da anulação dos seus processos. Como todo mundo sabe, em primeiro lugar, o Lula ele foi vítima de uma fraude grotesca, uma fraude que levou à sua condenação, levou à sua prisão e à cassação dos seus direitos políticos. Isso em si já deveria levar a esquerda a colocar como pauta central do seu programa a anulação dos processos, a defesa intransigente dos direitos políticos do ex-presidente Lula, a defesa tanto dos direitos políticos de uma maneira geral, quando você atinge os direitos políticos de um indivíduo, você atinge o conceito de direito político, mas também a defesa dos interesses da classe operária diante de um golpe de Estado, que é a cassação dos direitos políticos de Lula. À medida que Lula teve seus direitos cassados por meio dessa fraude, ele não pôde ser candidato em 2018, então, inevitavelmente, venceu o candidato da direita golpista. Portanto, nesse sentido, é um enfrentamento contra o golpe de Estado. É por isso que os comitês já estavam há bastante tempo aí em campanha pela anulação dos processos, por entender também que, embora tenha sido um passo importante à liberdade do ex-presidente Lula, ele continua condenado, continua incapaz, do ponto de vista legal, de participar das eleições, etc. Sendo que agora, se a gente já tinha motivos para travar essa luta, para desenvolver essa campanha, agora a situação está ainda mais favorável. Porque tudo aquilo que já era apresentado, já era comprovado de um ponto de vista político, de um ponto de vista jurídico, inclusive, agora ele é comprovado do ponto de vista factual. Para dizer que o Dallagnol e o Sérgio Moro são agentes da CIA, não é necessário qualquer tipo de especulação, não é necessário qualquer análise política. Basta você abrir
as mensagens da Vaza Jato, né, divulgadas pelo Glenn Greenwald. Para saber que isso daí foi feito com interesse de eleger Bolsonaro, também não precisa fazer nenhuma especulação. Ou seja, a situação está aí, está caindo de podre, né, porque a Lava Jato já está completamente desmoralizada e desmascarada como uma operação golpista, uma operação que não tinha nada a ver com a luta contra a corrupção, mas sim com um processo de perseguição política, sobretudo aos setores de esquerda, aos setores ligados à maior liderança popular do país, que é o ex-presidente Lula. Por causa disso, agora é mais do que a hora de realizar uma grande mobilização em torno da anulação dos processos do Lula. O STF, né, que vira e mexe é pintado aí como um grande herói na luta contra o fascismo, ele está, assim como o Rodrigo Maia está sentado sobre os processos, estava, né, sentado sobre os processos de impeachment contra o Bolsonaro, o STF está sentado em cima dos processos que podem levar à anulação dos processos contra o Lula, ou que podem levar à restituição de seus direitos políticos. Não vai acontecer nenhuma mudança se não houver uma grande mobilização, e é justamente por isso que os comitês estão chamando para São Paulo e para Brasília grandes atos pela anulação dos processos, né, pela defesa da candidatura de Lula por Lula presidente. Junto a isso, a gente tem que colocar aí mais uma questão importante, né, que nesse momento aqui, a defesa do Lula, né, não só de seus direitos políticos, mas que o Lula seja efetivamente um candidato e que seja o candidato à presidência da República do povo, é um problema central, porque há toda uma operação em marcha para substituir o fascista Jair Bolsonaro, né, por um fascista engravatado como o João Dória, né, como o Luciano Huck, algum direitista chamado de civilizado, mas que não tem nada civilizado. Inclusive, nessa semana, todos esses direitistas estão chamando Bolsonaro de comunista por não entregar a Petrobras por completo aos representantes do mercado financeiro. Então, para evitar essa manobra, para evitar que o Fora Bolsonaro seja canalizado por um movimento que levante um direitista qualquer, né, como esses que a gente mencionou, é preciso mais do que nunca defender a candidatura do companheiro Lula, porque é a única candidatura de esquerda real, que tem condições reais de enfrentar os golpistas, que tem condições de levar adiante um movimento como um todo, que tenha como programa a derrubada do golpe de conjunto. Bom, nós vamos nesse programa detalhar mais os atos, né? Tem caravana saindo já amanhã, eu vou nessa caravana, nós de Recife já vamos começar a viajar na quinta-feira, mas antes de falar direitinho do que vai acontecer aqui nacionalmente, vou passar a palavra finalmente para a companheira Carla, que está nos aguardando para já há 25 minutos, para dar a sua fala sobre a organização dos comitês na Europa. Eu queria que a companheira começasse falando, né, do que é que já tem pronto nos próximos dias, em torno desse eixo, né, da luta contra o golpe, da luta pelos direitos do companheiro Lula, e que também falasse de uma maneira mais geral de como que a Europa pretende levar adiante essa campanha, que é uma campanha internacional, por Lula presidente. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, companheiros que estão assistindo a Causa Operária TV. Bom, os comitês de luta aqui na Europa e em alguns países do exterior, a gente está em completo lockdown, então, infelizmente, não podemos todos ir às ruas por aqui, né? Sempre acontecem atos, desde sempre. E em relação aos atos do comitês nos últimos anos, né, nós temos aqui os comitês de luta por Lula livre, Fora Bolsonaro e vários outros, né, tanto aqui América do Norte, Ásia também, né, todos os continentes, a luta é internacional. E eu vou falar assim, porque eu vivo no interior da Inglaterra, né? Então, como foi em 2018, e da importância da esquerda estar se organizando para lutar pelos direitos do ex-presidente Lula. Aqui, o companheiro Haddad ficou em terceiro lugar. O segundo, o colégio eleitoral maior aqui
na Europa, primeiro é Portugal e depois aqui o Reino Unido. E assim, hoje nosso presidente falou, né, companheiro, tem o passaporte, mas assim, nós precisamos fortalecer a esquerda no exterior. Não dá para dizer, eu deixei o Brasil e ficar para trás e fingir que não está nada acontecendo, ainda mais nesse momento. Então, nós nos encontramos semanalmente, nesse momento online, e com a pandemia não tem as ações, mas vamos organizar no dia 26, na sexta-feira, às 8 horas da manhã de Brasília, um webinar que terão convidados de comitês de Portugal. Vai ser a Hilda Figueiredo, ela é portuguesa, presidente do Conselho Português para a Paz e Cooperação, companheiro Plínio Prado Júnior, filósofo e doutor, professor do Departamento de Filosofia da Universidade de Paris 8, e também nós temos uma presença de um convidado surpresa do PT que vai confirmar, e o companheiro professor Antônio Carlos Silva, né, que é membro da direção nacional do Partido da Causa Operária, diretor de redação do Jornal da Causa Operária, o JCO, colunista do Diário Online, âncora de programas na COTV, e no momento parabenizar pela luta, né, dos atos contra a volta às aulas nesse momento aí no Brasil. Então, fora do Brasil, a gente vê as notícias muito, assim, esparsas, né? Então, esse webinar, além de nós lutarmos e falarmos que o presidente, em 2022, deve ser Lula, que ele deve ter todos os direitos de volta, anula a STF, são muitas as iniciativas, né, e os grupos no exterior. Então, nós vamos estar fazendo esse webinar. Em alguns países vão ter atos nas ruas, os companheiros têm aí, está passando o nosso material, no cards, vídeos de companheiros de outros países, né? E é isso, companheiros, eu convido todos, procurem as páginas no Facebook dos comitês de luta, e que em 2022 o cenário seja muito diferente. É para isso que a gente luta, né? Desde 2000, o golpe, nós estamos contra o golpe, desde 2012 a gente vê aqui de fora esse golpe crescendo. Eu lembro muito bem em Londres, na embaixada, um cartaz de um general que ia ser candidato à presidência. Em 2018, na porta da Embaixada de Londres, tinham pessoas que nem votam, nem transferiram seus títulos para Londres e estavam fazendo campanha pelo presidente Bolsonaro. Todos têm direito, né, de fazer suas campanhas, mas nossa esquerda tem que acordar. Acorda ou acorda, né, companheiro? Basicamente é esse o recado que eu queria dar, agradecer ao Partido da Causa Operária por dar esse espaço para a gente e fortalecer o nosso trabalho nesses tempos tão sombrios e difíceis, e que muitos conseguiram ir para o Brasil para estar com as suas famílias, né? E nós estamos aqui em lockdown, sem poder sair de casa, sem poder pegar um avião, né? Mas em 2022 nós somos obrigados a votar. Todo brasileiro fora do Brasil, ele não tem um passaporte se ele não justificar o voto e votar para presidente. É obrigatório. Obrigada. Bom, Vitor, queria aproveitar mais um pouco a presença da companheira, queria fazer uma pergunta. E a gente viu desde o princípio a dificuldade que foi, né, fazer a campanha em que a gente se chocava, né, com todo o aparato aí da imprensa capitalista golpista no Brasil, né, Rede Globo, SBT, Folha de São Paulo, Estadão, né. E uma coisa que a gente via dos companheiros no exterior é que, apesar de estarem mais distantes, né, das notícias e dos fatos que estavam acontecendo no país, ao mesmo tempo também tinham uma carga menor de manipulação da imprensa capitalista brasileira, né? Então, nesse sentido, por um lado,
os companheiros conseguiram, né, como a companheira bem colocou, ver que o golpe estava se articulando desde o começo, né, desde 2012 e tal. Depois, com as jornadas de junho de 2013, em que a direita tomou a pauta da manifestação e transformou, né, uma manifestação que era contra o governo do Geraldo Alckmin em São Paulo, como uma reivindicação contra o governo da presidenta Dilma, né, e aí a gente viu como se desenvolveu. Mas eu queria saber da companheira como que é a relação das reivindicações de nós brasileiros, né, os companheiros aí que fazem atividade dos comitês, como que é em relação aos próprios europeus, né? Como que eles recebem essa campanha, qual que é a interação deles, a população apoia, a população pergunta, como que funciona, né? Como que eles recebem a mobilização de vocês aí? Bom, é interessante, né? Porque eu estou já há 20 anos fora do Brasil e quase não se ouvia falar de Brasil há um tempo atrás, e aí veio, né, no mandato, nos 2 mandatos do presidente Lula, era incrível como se sabia, se falava de Brasil. Depois do golpe, nós tivemos a Copa, né? Que futebol sempre a primeira coisa que se pensa no exterior é Brasil, né? E as Olimpíadas e nossas eleições, e temos esse presidente que temos hoje, e aí o Brasil voltou a ser notícia. E agora, com o lockdown, perdão, com a pandemia, não tem como não estar nas manchetes, e todos estão acompanhando de perto, mesmo a mídia golpista daqui, né? E assim, o nosso movimento, além de atuar e, e colocar a pauta no Brasil aqui entre os brasileiros e estar atuando nas ruas, fazer protestos em frente da Baixada, em locais públicos, né, onde passam muitas pessoas, quando isso é possível, também atuar regionalmente, porque a luta é a mesma. Assim, aqui na Inglaterra nós temos agora o partido, o Labour, né, que é o partido de esquerda, que tá agora com uma campanha nacionalista. Quer dizer, parece que é a mesma história, só que num outro idioma, né? Só apertou a tecla SAP. A população, a classe operária, o proletariado, ele, ele é manipulado, ele é esmagado em todo lugar, né? Então, nós temos apoio dessas pessoas, assim, de grupos de esquerda locais, tanto da Europa quanto nos Estados Unidos, socialistas, marxistas, chegam junto e compartilham também e sabem da injustiça que foi feita com o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ok, cara. Então, só para reforçar, né, os companheiros que quiserem participar das atividades aí tanto no Reino Unido, acompanhar as atividades da Europa, como procurar os comitês, como participar do webinar. Sim, então, nós estamos no Facebook, os companheiros procurem nas páginas Comitê contra o Golpe, Comitê pelo Fora Bolsonaro UK, Comitê de Luta UK, Alemanha, Japão, Austrália, Áustria, oh my God, Reino Unido, perdão, Portugal, América do Norte, Boston e Nova York. Procurem nas nossas páginas, a gente vai disponibilizar o link, e eu espero amanhã também, se o companheiro Vasco der mais um espaço para a gente poder confirmar o link, dar mais um reforço a esse convite, porque é o nosso esquenta para o sábado, os companheiros que vão estar indo para as ruas no Brasil e fora do Brasil, todos os comitês de luta, Lula livre, Lula presidente, anula STF, fora Bolsonaro. Essa é o nosso moto. Em 2022, a gente vai mudar esse jogo. Beleza. Ali. Bom, tá indo
saindo da Europa para o sul do país. Emanuel, como que estão os preparos aí? Os companheiros do sul que vão até São Paulo participar de um dos dois atos nacionais pela anulação dos processos contra o Lula. Bom, eu queria, antes, Vitor, agradecer a presença da companheira e pedir para a produção passar os cards da atividade que a companheira falou, né, o webinar, em que os companheiros podem participar aí, de todas as partes do mundo, né? Vitor, nesse momento, né, os companheiros estão preparando a caravana aí para esse que vai ser um dos principais atos, né? A coordenação dos comitês discutiu de dividir os atos, né, em duas atividades, né, uma em Brasília e outra em São Paulo. Os companheiros do Sul irão até São Paulo, né, e os preparativos estão bastante quentes, o pessoal está muito animado, inclusive vários companheiros dizendo, Vitor, que a entrevista que o hacker, né, de Araraquara, o Walter Delgatti, deu aí durante a semana na TV 247 foi mais um prego aí no caixão da Lava Jato, né? Inclusive o próprio Walter Delgatti foi perseguido aí depois de ter dado essa entrevista, né? Que foi tratado como criminoso por dar uma entrevista, né? O que mostra o nível de arbitrariedade que a gente está vivendo no país, mas por outro lado também revela, né, o tamanho da crise da Operação Lava Jato, que vem aí sangrando diante de todas as revelações, né, dos crimes que os procuradores, aí, o próprio juiz Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol cometiam aí, né, utilizavam a operação como um grande instrumento de perseguição política, né, para atingir o ex-presidente Lula, né, que era o principal alvo aí dessa operação, que não só é criminosa do ponto de vista legal brasileiro, né, violando a própria Constituição e todo o rito processual do país, mas também que tinha aí, respondia, né, diretamente a países estrangeiros, né? O caso da influência dos Estados Unidos e da Suíça na operação é flagrante, aí, o que mostra, né, o caráter antinacional também da operação, né? Então, nesse momento, é para chacoalhar, digamos, a paralisia de toda a esquerda e nacional, né, que vem numa série de acordos com a direita, né, defendendo políticas que não apostam na mobilização dos trabalhadores, né? Esse ato do dia 27/2, que o próprio presidente Lula, de forma correta, chamou, né, uma demarcar aí, né, a posição diferente desses setores da esquerda que estão buscando uma conciliação, é buscar um confronto, né, com as instituições do regime golpista, hein, né, e pressionar o STF, através da mobilização popular, a reverter aí todos esses processos fraudulentos, né? O STF não vai fazer isso de bom grado, né? A gente tem visto aí que os próprios militares revelaram que pressionaram o STF a tomar certas decisões quando foi para manter o ex-presidente Lula preso, né? Então só uma grande mobilização popular pode reverter essa condição e devolver os direitos políticos do ex-presidente Lula e também os direitos políticos de toda a população de escolhê-lo como presidente, né? Com você, Vitor. Beleza, mano. Bom, aqui, vou falar aqui do outro ato importante que a gente vai ter neste dia 27, que é o ato em Brasília. Ato que vai ser na capital federal e adivinha onde vai ser? Na frente do STF, obviamente. Porque para os comitês, os companheiros que estão atuando na luta aí contra o golpe, o STF não é nenhum aliado, nenhum grande herói da luta contra o fascismo, não prende fascista à toa, né, por causa que é antifascista. Se fosse assim, o STF já tinha prendido o Bolsonaro, o Vilas Boas, os filhos do Bolsonaro. Isso daí nunca vai acontecer, né? Prenderam aí pessoa que não dá nem para dizer que é um peixe pequeno, uma pessoa sem relevância nenhuma na extrema-direita nacional, pessoa que mal mobiliza a si próprio para um ato. Agora, quando o Vilas Boas ameaçou o STF, uma Vilas Boas que teria todas as condições para colocar tantos nas ruas, não contra o STF, mas principalmente contra a população, isso daí foi passado barato, de graça.
Não é nenhuma novidade, porque o STF é isso daí, é uma engrenagem central no golpe de Estado. É uma peça fundamental para os golpistas que passou pano aí para todo tipo de arbitrariedade, de loucura, e muitas vezes foi protagonista das arbitrariedades, das loucuras do golpe de Estado. É por isso que os comitês estão convocando, né, junto a esse importante ato de São Paulo, convocando também para, no dia 27, no sábado, ir para a frente do STF e dizer: STF, você é golpista, você é parte do golpe de Estado, e você vai agora anular os processos contra o presidente Lula, senão o negócio vai, o bicho vai pegar aqui. Né? Nós não vamos aceitar esse tipo de palhaçada, né, das duas uma, né? Ou ficar eternamente adiando o julgamento da Operação Lava Jato, ou condenar a Lava Jato e condenar o Lula ao mesmo tempo. É preciso anular todos os processos contra o presidente Lula. É dever de todos aqueles que querem ver o Lula como candidato em 2022, mas é dever de todas as organizações de esquerda. Todos, é impressionante, inclusive, que a gente viu vários setores da esquerda saírem correndo para elogiar o Alexandre de Moraes, o fascista Alexandre de Moraes, conhecido carniceiro do PSDB. Né? Um desses elementos aí, né, que virou aí Alexandrete, né, fã do Alexandre de Moraes, é o Guilherme Boulos e o PSOL. Só que quando o Lula, né, apontou aí a necessidade de colocar o bloco na rua em defesa dos seus direitos políticos, o Boulos foi diretamente criticado. Né? Em 2018, quando o Lula lançou sua candidatura, né, e estava sofrendo toda uma perseguição que, inclusive, acabou levando à cassação do seu direito de ser candidato, o Boulos lançou uma candidatura própria também. Então, esse tipo de comportamento da esquerda é aberrante, deve ser condenado. A política correta, a única política viável para a gente fazer uma política do mundo real, não uma política de fantasia, uma política mesquinha, tipo a gente viu nas eleições da Câmara, você vende aí todo o seu programa para conseguir um cargo, né, da mais alta importância, como emitir passaporte de deputado, né, que não vai mudar absolutamente nada a luta contra o fascismo. Enquanto oposição a isso, vamos para as ruas, em São Paulo e em Brasília, vamos para frente do STF, vamos sacudir o STF, vamos mostrar que ou eles devolvem os direitos políticos do Lula, ou eles acabam com essa palhaçada toda, ou o povo não vai aceitar esse tipo de coisa. Né? E a paciência já está chegando ao limite dos limites. O ato do STF vai ser em Brasília, só para concluir, vai ser em Brasília e vai contar com a caravana dos companheiros do Nordeste. A caravana vai sair na quinta-feira, vai sair amanhã. Então ainda dá tempo de se inscrever, inclusive os companheiros do Nordeste que quiserem ir para Brasília, procure aí no Diário Causa Operária as formas de entrar em contato e participe da caravana. Com você, Carla, desculpa me cortar. Não, perdão, companheira, só porque a gente se sente tão oprimido. O companheiro citou o caso, né, da esquerda defendendo a prisão, né, e a gente tem visto esse final de semana mesmo na Austrália, o Facebook, assim, como as big techs, elas têm censurado as nossas atividades na internet. Assim, tem o pessoal da teoria da conspiração acha que a vacina, né, vão injetar um chip nas pessoas, e não, assim, nós estamos sendo censurados e ninguém está percebendo quanto estão cerceando os nossos espaços. Então a gente tem que lutar em todo lugar que a gente estiver nesse mundo pelas liberdades, né? E não dá para bater palma para esse tipo de uma vingança. É muito infantil pensar que o cara foi preso porque ele rasgou uma placa e continuar gritando Marielle vive. Marielle vive, sim, no legado que ela deixou, e a gente tem que lutar. Ela não foi a única que morreu e não vai ser a última, né? As ameaças estão aí,
A gente tem que acordar para e perceber a demagogia que é feito, né, usando pautas identitaristas. Não dá para. A gente tem que acordar para perceber dessa toda essa censura que todos nós estamos sendo submetidos, seja de esquerda ou de direita. Então não dá para bater palma e gritar vitória. Só mais um comentário sobre o webinar aqui, que a companheira pediu para reforçar, que o tema vai ser contra Bolsonaro e todos os golpistas, o candidato é Lula. Esse é o tema do webinar, tá? E que Lula foi o alvo desse golpe, e quando nós conseguimos recuperar os direitos políticos dele, é apenas uma batalha vencida. Esse é o recado da nossa companheira aqui no meu WhatsApp. É lógico que a batalha vai continuar. Então a batalha vai continuar. Ele recuperando os direitos políticos, ele é nosso candidato, mas a gente ainda tem muito para lutar. Essa é só uma parte do capítulo, então eu espero todos os companheiros no dia 27 tá assistindo aqui, e eu aconselho todos os brasileiros no exterior a se inscreverem aqui no canal da COTV e nos canais alternativos, parar de fazer assinatura e dar dinheiro para a mídia golpista do Brasil, que trama golpes e continua tramando. Vamos assistir as mídias aqui, canais alternativos feitos pelo povo, pelo operário, pelo trabalhador, né? É isso. Muito obrigado, companheiro. Eu queria, inclusive, aproveitar, tem vários companheiros aqui, inclusive da Europa, né? Companheiros que estão aqui falando conosco no chat, né? O Movimento ao Socialismo, Brasil, Lula candidato vence, fora a Frente Ampla, companheira Renata Diniz, companheira Elizabeth Novi, que é da Europa, companheiro ou companheira desta vez eu consigo, inclusive mandou um super sticker aqui pra gente, um joinha. Então o caminho é esse daí, companheiro Luiz Bergosa, entre outros, né? Vocês podem mandar as suas perguntas pra gente, a sua contribuição, né? É muito valioso para a gente continuar o nosso trabalho e ampliar cada vez mais, né? Eu lembro, inclusive, companheiros, em 2018, né, tinha uma polêmica que era sobre o registro da candidatura do Lula, em que na época o presidente do TSE, né, do Supremo Tribunal Eleitoral, né, o Luiz Fux, ele falou que o Lula era irregistrável. E a gente fez na época, né, a primeira conferência nacional aberta de luta contra o golpe, em que a gente discutiu, né, lá em São Paulo, com mais de 1.000 pessoas, com representantes inclusive do exterior, que o candidato deveria ser o Lula, né, independente de qual fosse a manobra, a tramóia da justiça, né? E isso gerou, né, o ato de registro da candidatura do Lula em 15 de agosto de 2018, né, em que mais de 10.000 pessoas, né, ocuparam Brasília e se manifestaram na frente do TSE, né, reivindicando que o ex-presidente Lula fosse registrado, tivesse direito ao seu registro como candidato. E diferente do que a direita tinha falado, do que o próprio presidente do TSE tinha colocado, né, que o Lula não seria registrado de jeito nenhum, eles tiveram que registrar o Lula. Então, isso na época foi um passo importante para mostrar que a candidatura do Lula estava ali para ser disputada, né, em que de um lado você tinha os golpistas e do outro lado você tinha a mobilização popular, né? Então, novamente, nós estamos diante desse dilema. Então, por isso, né, fica aí o nosso reforço a todas as atividades que estão acontecendo essa semana, né, sobretudo, né, os atos do dia 27 de fevereiro, que são justamente para mostrar, né, demarcar claramente, né, a divisão, né, de um lado a população que apoia o ex-presidente Lula, né, as organizações de luta dos trabalhadores, e do outro lado, né, o regime golpista aí, do STF, do TSE, do Gilmar Mendes, do Alexandre de Moraes, né, e de todos os inimigos aí dos trabalhadores que inclusive colocaram
o Bolsonaro lá, né? Bom, Vitor, algum comentário, companheiro? Não, nós já estamos aqui na parte final do programa. Queria pedir a produção para colocar aí dois vídeos especiais para esse programa, né? E aí depois volta para a gente falar um pouquinho de mais uma atividade dos comitês que aconteceu na última semana, que foi a plenária dos comitês, para a gente encerrar. Vamos lá, produção, tá no ponto vídeo? Olá, eu sou Beth e eu faço parte do Comitê de Luta contra o Golpe da Áustria e estou aqui para endossar um chamado de mobilização pela liberdade ampla do ex-presidente Lula. Não devemos esquecer que Lula está solto, mas Lula não está livre. A sua liberdade e os seus direitos políticos foram cerceados por processos judiciais ilegítimos com o intuito de afastá-lo do cenário político do país. Lutar pela liberdade de Lula é também lutar contra o golpe de 2016 e também é lutar contra o regime institucional arbitrário em que vivemos. Não percam, no dia 26 de fevereiro de 2021, às 8 horas, horário de Brasília, participem de um webinar organizado pelos comitês de luta contra o golpe, com convidados que discutirão o tema Contra Bolsonaro e todos os golpistas, o candidato tem que ser Lula. E no dia 27 de fevereiro, haverá atos presenciais com as devidas medidas de proteção em São Paulo e em Brasília, e em alguns lugares no exterior. Participem, obrigada. Bom, vocês viram aí, companheiros, os vídeos chamando para as atividades, né, do dia 27/2, os companheiros dos comitês da Europa, né, e nesse sentido fica aí todo o reforço, né, a campanha que está sendo feita, né, para no dia 27 de fevereiro, próximo sábado, né, uma enorme campanha pela anulação de todos os processos contra o ex-presidente Lula e pela restituição dos seus direitos políticos. Nós estamos chegando no final do nosso programa de hoje. Eu queria devolver para o Vitor dar algum último recado, se for o caso, e para a companheira Carlota também, né, se despedir dos companheiros que nos acompanharam aqui nesse dia de hoje. Eu queria só dar uma notícia, na verdade, né, que no último sábado os representantes dos comitês de luta se reuniram, né, voltaram a realizar a plenária dos comitês, né, atividade muito importante que vai estar acontecendo aos sábados, às 15 horas, e que ela serviu, né, nesse último sábado para tirar dúvidas, explicar o caráter dos comitês, a proposta, o objetivo. Afinal de contas, tem vários companheiros que ingressaram recentemente na luta política e não se depararam ainda com o trabalho de formar um comitê, atuar junto a um comitê, né? E as plenárias e reuniões vão servir justamente para isso, para organizar os mutirões, né, em dezenas e dezenas de cidades, para tirar as dúvidas, para fazer materiais unificados, né, para esclarecer ainda mais a política, né, que nós estamos nos propondo a levar adiante, o Lula presidente, o Fora Bolsonaro, etc. Então,
Quem participou da plenária, fique atento aí para estar participando. Sempre que não participou ainda, pode procurar participar, basta acompanhar a gente aqui no Diário Causa Operária, na Causa Operária TV, no site dos comitês, que a gente vai estar divulgando aí toda vez que formos realizar as plenárias dos comitês de luta. Bom, passo então a palavra para a companheira Carla, para a gente poder encerrar a edição de hoje do programa. Bom, companheiros, eu agradeço pelo espaço, quero mais uma vez também fortalecer o convite para o webinar, sexta-feira, às 8 horas da manhã, no horário de Brasília. Nós teremos convidados e vamos falar exatamente o que o nosso presidente Lula pediu para irmos às ruas, e nós, infelizmente, não podemos, mas vamos fazer esse esquenta, todos convidados, procurem nossas páginas no Facebook, comitês de luta, espalhados aí pelo exterior, comitês contra o golpe no exterior, e vamos ter todos os links por ali. E agradecer também aos companheiros que enviaram os vídeos, foram muitos companheiros de outros países, não deu para passar tudo aqui hoje, né? Mas eu espero que a COTV, durante a programação, coloque aí, e vamos reforçando o nosso convite, que até sábado tem muito chão, e até 2002 muita coisa vai acontecer. Estamos na luta, companheiros. Obrigada. Obrigado, companheira Carlota, obrigado a todos os que acompanharam a gente hoje aqui, mandando sua contribuição, mandando suas perguntas, né? Chamar mais uma vez os companheiros que estão assistindo a transmissão, né, procurarem as páginas dos comitês na Europa, né, o comitê no Reino Unido, em Portugal, na Alemanha, enfim, em todos os lugares, né, na América do Norte. Tem brasileiro espalhado por todo o país e tem brasileiro lutando contra o golpe em todas as partes do mundo. E nós vamos estar aqui no dia 27, né, presencialmente, em Brasília e em São Paulo, né, fazendo a nossa parte de, como o companheiro Vitor bem destacou, denunciar as instituições do regime golpista e exigir, né, a anulação de todos os processos contra o ex-presidente Lula e a restituição de todos os seus direitos políticos, que também, obviamente, são os nossos, né? Então, os companheiros podem acompanhar, como a companheira bem falou, nós vamos dar destaque na Causa Operária TV para todos os vídeos, para toda a campanha que está sendo feita, para toda a organização das caravanas. Inclusive, provavelmente no sábado vai ter algum tipo de cobertura especial aí dos atos. Então, fiquem ligados na Causa Operária TV e a gente se encontra na quarta-feira que vem, né, com o balanço de como vai ter sido, né, os atos desse sábado, as atividades aí desse final de semana. Um abraço, companheiros, obrigado e até semana que vem.